Poucas substâncias moldaram o mundo como o petróleo. Chamado de ouro negro, transformou economias, provocou guerras e alimentou o progresso tecnológico. Mas como essa história começou no Brasil? Prepare-se para acompanhar a jornada que vai do primeiro poço em Lobato, Salvador, até a descoberta do pré-sal, um dos maiores tesouros energéticos do planeta. No início do século XX, o mundo passava por uma transformação sem precedentes. O carvão, combustível que havia sustentado a Revolução Industrial, começava a ser substituído pelo petróleo, uma fonte de energia mais eficiente e versátil. Enquanto os Estados Unidos expandiam suas indústrias automobilísticas, a Rússia consolidava sua produção e o Oriente Médio emergia como centro estratégico do ouro negro. O Brasil permanecia como espectador distante. Cada tonelada de petróleo consumida precisava ser importada, um peso econômico que acendia o alerta para a necessidade de autossuficiência. Para além da economia, tratava-se também de soberania. Sem petróleo, não havia defesa nacional moderna, transporte de massas ou desenvolvimento industrial pleno. O Brasil percebia, ainda que tardiamente, que não poderia permanecer refém do mercado externo indefinidamente. Entre rios intransponíveis, florestas densas e a precariedade de equipamentos muitas vezes improvisados, os pioneiros da exploração de petróleo no Brasil escreveram os primeiros capítulos dessa história. Nos anos de 1910 e 1920, surgiram as primeiras tentativas em regiões como São Paulo, Alagoas, Sergipe e Amazonas. Cada poço aberto era uma batalha contra o desconhecido. Muitos concluíram apressadamente que o Brasil não possuía reservas relevantes, mas a verdade era outra. A tecnologia ainda não estava pronta e os investimentos eram insuficientes. Apesar dos fracassos comerciais, esses esforços deixaram um legado de mapas detalhados, relatórios e uma geração de engenheiros e geólogos que se tornariam fundamentais para as descobertas posteriores. A história ensina que todo avanço nasce do acúmulo de tentativas e erros, e foi exatamente isso que preparou o terreno para a virada histórica em Lobato. Entre os intelectuais que defendiam a exploração do petróleo brasileiro, Monteiro Lobato teve papel fundamental. Mais do que escritor consagrado, foi um incansável crítico da dependência externa do país. Ele acreditava que o Brasil só alcançaria desenvolvimento pleno ao dominar suas próprias fontes de energia. Em cartas, artigos e até romances, denunciava o atraso tecnológico e acusava grupos estrangeiros de conspirarem para impedir a descoberta de petróleo no Brasil. Para Lobato, a soberania energética estava diretamente ligada à soberania política. Sua voz despertou uma consciência coletiva que mais tarde ecoaria no movimento "O petróleo é nosso". Em 21 de janeiro de 1939, no bairro de Lobato, em Salvador, Bahia, brotou do solo o primeiro petróleo brasileiro. A perfuração, que atingiu 160 metros de profundidade, foi conduzida com equipamentos importados sob responsabilidade do engenheiro Oscar Cordeiro. O acontecimento atraiu a imprensa, trabalhadores e curiosos, transformando aquele bairro modesto da Bahia de Todos os Santos no epicentro de uma revolução simbólica. Embora o petróleo fosse pesado e com alto teor de enxofre, pouco adequado à produção comercial, seu valor histórico foi incomensurável. Pela primeira vez, o Brasil podia dizer: temos petróleo. Essa descoberta não apenas desafiava os céticos, mas também inaugurava uma nova era de possibilidades energéticas e industriais para a nação. Ainda nas décadas de 1930 e 1940, o Brasil dava seus primeiros passos na construção de refinarias. O petróleo de Lobato era limitado, mas já havia a preocupação em transformar óleo cru em derivados essenciais como gasolina, querosene e óleo diesel. Em Salvador, surgiu a primeira refinaria em escala modesta, demonstrando que o país começava a compreender o ciclo completo do petróleo. Esse movimento acompanhava um Brasil em rápida urbanização, onde automóveis, indústrias e navios demandavam cada vez mais combustíveis. Ainda tímidas, essas primeiras refinarias seriam a base para a grande expansão industrial que a Petrobras consolidaria anos depois. Nas décadas de 1940 e 1950, o Brasil vivia um intenso debate sobre o destino de seus recursos naturais. O petróleo, mais do que um insumo energético, tornou-se símbolo da soberania nacional. Estudantes marchavam nas ruas, intelectuais publicavam manifestos e líderes políticos inflamavam multidões com discursos apaixonados. Monteiro Lobato, mais conhecido como escritor, foi um dos principais defensores da exploração nacional, denunciando a negligência e a dependência estrangeira. O movimento "O petróleo é nosso" não foi apenas uma campanha política, foi a cristalização de um sentimento coletivo de que a independência energética era parte essencial da identidade brasileira. Vargas, sensível a esse clamor, soube interpretar que a luta pelo
pelo petróleo era, acima de tudo, uma luta pela autonomia do país diante das potências internacionais. No dia 3 de outubro de 1953, Getúlio Vargas assinava a lei que criava a Petrobras. Mais do que uma empresa, nascia um símbolo da luta nacional. Seu desafio inicial era gigantesco: explorar petróleo em um país considerado pobre em reservas e refinar o pouco que fosse encontrado. As primeiras refinarias em Mataripe, Bahia, e Cubatão, São Paulo, representaram os primeiros passos rumo à independência energética. Isolada de tecnologia estrangeira, a Petrobras investiu em desenvolver soluções próprias e formar engenheiros brasileiros. Nos anos 60 e 70, essa ousadia levou o Brasil a se tornar pioneiro na exploração em alto mar, um marco que mudaria definitivamente o destino da indústria petrolífera mundial. Era a confirmação de que o Brasil podia não apenas sonhar, mas realizar grandes feitos tecnológicos. Após sua fundação em 1953, a Petrobras não apenas construiu refinarias e expandiu a produção nacional, mas também buscou cooperação internacional. Engenheiros foram enviados para os Estados Unidos e Europa em busca de conhecimento, enquanto especialistas estrangeiros eram convidados a trabalhar no Brasil. Essa troca de experiências foi decisiva para que a empresa desenvolvesse tecnologias próprias. Nos anos 1960, mesmo em meio a um cenário de isolamento político e econômico, a Petrobras conseguiu se inserir em redes internacionais de pesquisa. Essa capacidade de aprender, adaptar e criar transformou a estatal em referência mundial, especialmente em exploração em águas profundas. Nas décadas de 1960 e 1970, a perseverança brasileira começou a dar frutos concretos. As descobertas de campos em Sergipe e Alagoas foram importantes avanços regionais, mas foi na Bacia de Campos, no litoral do Rio de Janeiro, que o Brasil encontrou sua maior promessa energética. Ali, em águas cada vez mais profundas, a Petrobras consolidava seu pioneirismo mundial. Perfurações que antes pareciam impossíveis tornaram-se realidade, graças a tecnologias desenvolvidas no próprio país. Essas descobertas não apenas garantiram reservas significativas, mas também colocaram o Brasil como referência internacional em exploração offshore, algo que poucos acreditavam ser possível. Na década de 1970, a descoberta da Bacia de Campos, no litoral do Rio de Janeiro, mudou para sempre a geopolítica energética do Brasil. Pela primeira vez, o país se colocava como protagonista em águas profundas, onde antes apenas superpotências ousavam perfurar. A região revelou-se um verdadeiro tesouro, com campos gigantes que ampliaram exponencialmente a produção nacional. O avanço tecnológico foi igualmente impressionante. Surgiram novas plataformas, sistemas de perfuração adaptados e tecnologias de extração em condições extremas. A Bacia de Campos não apenas garantiu produção crescente, mas também consolidou a imagem do Brasil como pioneiro global na exploração offshore, abrindo caminho para o futuro pré-sal. Nos anos 1970, o mundo enfrentou duas grandes crises do petróleo. O primeiro choque em 1973, quando países árabes reduziram drasticamente a exportação em retaliação à Guerra do Yom Kippur, e o segundo em 1979, após a Revolução Islâmica no Irã. Os preços dispararam, causando inflação global, escassez de combustíveis e recessão econômica em muitas nações. O Brasil, altamente dependente de importações, sofreu duramente com a alta dos preços. O governo percebeu que era questão de sobrevivência nacional aumentar a produção própria. A Petrobras, já consolidada como empresa estratégica, acelerou pesquisas e investimentos em exploração em terra e no mar. Essas crises, embora dolorosas, tiveram um efeito catalisador. Forçaram o país a buscar autossuficiência energética, transformando a dependência em motivação e a dificuldade em oportunidade de crescimento tecnológico. Em 2007, o Brasil fez uma das descobertas mais importantes de sua história energética: as gigantescas reservas do pré-sal, localizadas abaixo do leito do mar, sob camadas de sal que chegam a mais de 2.000 metros de espessura. A região se estende principalmente entre os estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. A descoberta aconteceu graças à tecnologia de sísmica 3D aplicada por engenheiros brasileiros da Petrobras, que mapearam essas camadas profundas do subsolo marinho. Antes do pré-sal, a exploração brasileira se concentrava em águas relativamente rasas, na Bacia de Campos. O pré-sal representava um desafio sem precedentes: perfuração em águas ultraprofundas, com pressão e temperatura extremamente altas. A exploração começou poucos anos depois, com poços pioneiros em campos como Tupi, atual Lula, Júpiter e Sapinhoá, utilizando plataformas especialmente projetadas
para suportar as condições extremas. Técnicas de perfuração horizontais, sistemas de controle de pressão e equipamentos inovadores foram desenvolvidos inteiramente no Brasil. Hoje, o pré-sal é responsável por grande parte da produção brasileira de petróleo, garantindo autossuficiência energética e projetando o país no mercado internacional. Novos campos continuam a ser descobertos e o pré-sal é considerado uma das reservas mais promissoras do mundo. Mais do que petróleo, o pré-sal simboliza a capacidade tecnológica, científica e estratégica do Brasil, resultado de décadas de aprendizado desde os primeiros poços em Lobato até as complexas operações no fundo do mar. Após décadas de exploração no litoral sudeste, a atenção da Petrobras e das empresas de petróleo se voltou para a margem equatorial brasileira. Localizada entre Pará, Amapá e Maranhão, essa região representa um dos maiores desafios tecnológicos da indústria nacional. Ultraprofundas e sedimentos complexos, com águas, a margem equatorial exige equipamentos de última geração e técnicas avançadas de perfuração. Descobertas recentes, como os campos de Atapu, Jatobá e Franco, demonstram que o Brasil ainda tem muito a explorar. Essa fronteira reforça a autossuficiência energética e projeta o país como protagonista global no setor de petróleo e gás. Embora a margem equatorial represente uma nova fronteira promissora, também desperta debates intensos. Ambientalistas alertam para os riscos de perfuração em áreas de rica biodiversidade, próximas à foz do rio Amazonas. Políticos e economistas, por outro lado, defendem que a exploração pode gerar empregos, investimentos e fortalecer a economia nacional. Essa dualidade acompanha a história do petróleo no mundo, entre progresso e preservação, entre riqueza imediata e responsabilidade ambiental. A margem equatorial, portanto, não é apenas uma fronteira geológica, mas também ética e política, onde o Brasil precisará equilibrar soberania energética e compromisso com o futuro do planeta. O petróleo mudou profundamente a história do Brasil. Sua exploração não significou apenas energia disponível, mas também crescimento econômico, industrialização acelerada e ascensão tecnológica. A Petrobras, com sua expertise em águas profundas, projetou o Brasil no cenário internacional, conquistando reconhecimento e respeito. Entretanto, o petróleo também trouxe desafios políticos e disputas de poder, tornando-se elemento central em crises, debates e decisões estratégicas. Mais que combustível, o petróleo se tornou metáfora da dualidade humana, capaz de promover desenvolvimento e, ao mesmo tempo, despertar ambição e conflitos. Assim, sua história no Brasil é também a história de nossas contradições e de nossa busca por equilíbrio entre progresso e soberania. Do pequeno poço de Lobato ao gigantesco pré-sal e às novas fronteiras da margem equatorial, a história do petróleo no Brasil é uma história de persistência, orgulho nacional e transformação. Um ouro negro que moldou nosso passado e segue impulsionando nosso futuro. Muito obrigado por assistir. Não se esqueçam de se inscrever no canal TV Raiz e continuar nos acompanhando para mais conteúdos históricos e curiosidades.